Noite, muito boa noite a todos, em direto aqui, diretamente de Lagos. É um prazer poder, nesta noite, comunicar consigo e felicito-te pelo facto de poder escutar-me online, em direto, ou mais tarde, através de uma gravação. Por isso, de acordo com o momento em que tu escutares, eu quero te saudar, dizendo boa noite, bom dia, boa tarde e daqui mandar-te um grande abraço e que a paz de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, que essa paz esteja no teu coração e ela seja abundante, abundante. Quero te pedir que, à medida que eu vou falando, para já possas me mandar uma mensagem a dizer se o som está bom, se a imagem também está boa, à medida que vais concordando, possas colocar um like, possas interagir de maneira que eu possa perceber que tudo está a fluir naturalmente, normalmente, e assim eu posso verdadeiramente contactar-te, falar-te, estar a comunicar alguma coisa ao teu coração. Antes de mais, eu queria que pudéssemos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa falar ao meu, possa falar ao teu, e assim não há ninguém que conheça melhor o nosso ser, o nosso interior, o momento em que nós estamos a passar do que Deus, e Ele está em todo lugar. Estando em todo lugar, Ele pode falar-nos, Ele pode consolar-nos, Ele pode inspirar-nos, Ele pode instruir-nos, Ele pode fazer tudo por nós, porque Ele é grande demais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos dás esta noite de estarmos vivos, de estarmos também com saúde e podermos falar do Teu Evangelho, da Tua palavra de esperança, da Tua palavra de fé, da Tua palavra de consolação a cada um daqueles que vai estar escutando e ouvindo, Senhor, e vendo também. E te peço que o Teu Espírito possa trazer luz, possa trazer revelação, possa trazer encorajamento, possa trazer força, possa trazer direção, possa trazer paz, possa de alguma forma contribuir para que este momento seja mitigado, para que as consequências e o fardo e as lutas que cada um está a atravessar possam ser enfrentadas com coragem, com fé e com determinação. É minha oração em o nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Amém. Hoje foi a primeira vez que eu e a minha esposa saímos de casa, passámos um período de quarentena. Como vocês sabem, fizemos uma viagem, aliás, estivemos em aviões, em aeroportos, em centros comerciais, em locais onde havia muita gente, e isso fez com que entrássemos em quarentena. Os nossos filhos traziam-nos a comida aqui, iam fazer compras para nós e traziam, de maneira que hoje, passados 15 dias, eu e a minha esposa saímos. Primeiro fomos buscar umas luvas e umas máscaras à enfermeira Luísa, nossa irmã na fé. Depois fomos buscar uns limões à nossa querida irmã Dina também. E depois fomos a um shopping fazer compras, porque estávamos com poucas coisas em casa, de maneira que hoje saímos e foi tão bom, porque estava um dia muito agradável, estava sol aqui no Algarve e foi muito bom. Queria daqui mandar um abraço a todas estas pessoas que já estão interagindo comigo. Bem-vinda, Lilian, Carolina, Kátia, Eunice, não consigo dizer todos, mas bem-vindas neste caso. Penso que ao Edison também, logo lá no início, a Ana Sofia Barros também,
Bem-vindos, bem-vinda a Kátia também, bem-vindos e bem-vindas a todos. Eu queria hoje deixar uma mensagem de inspiração, de instrução para nós. E a minha oração é que ela possa acrescentar alguma coisa à nossa vida neste momento difícil que nós estamos a viver em todo o mundo, não é? Quando Portugal atravessou aqui uma crise, aquela crise em que a Troika interveio, as pessoas que quando começaram a passar dificuldades, umas voltaram por exemplo, para o Brasil, outros emigraram para a França, Inglaterra, enfim, para várias partes do mundo, não é? Agora ninguém pode, não vale a pena sair daqui para qualquer outro lugar porque a dificuldade está em todo o lado, não é? Então, estando em todo o lado, temos que ficar aqui, temos que enfrentar de frente os problemas, as dificuldades, sermos fortes, sermos determinados e não nos deixarmos abater nem vencer, não é? Então o tema da minha mensagem é muito simples, é o homem e as suas circunstâncias, não é? Quem estuda sabe que a antropologia diz que o homem é o homem e as suas circunstâncias. Não deixa de ter razão, não é? Nós somos o quê? Nós somos o fruto das nossas circunstâncias, elas são muito importantes, elas moldam-nos, não é? Elas de certa forma, elas determinam quem nós somos, determinam às vezes as nossas ações, as nossas reações, elas têm um papel muito importante, extremamente importante na vida das pessoas, não é? De tal maneira que Jesus ensina-nos que nós não podemos viver olhando para as circunstâncias, mas olhando para a palavra de Deus. É por isso que lá em Hebreus 10 diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E uma coisa é nós vivemos pela fé e outra coisa é vivermos pelas circunstâncias, não é? A fé é algo transcendental, é algo que tu crês, mesmo contrariando as circunstâncias, as dificuldades, as crises, os reveses que surgem na vida, os obstáculos, as dores, tudo isso, não é? A fé dá-nos essa capacidade. É por isso que em momentos como estes é importante que mais do que nunca nos voltemos para Deus, não é? Porquê? Por causa das circunstâncias, não é? Então nós somos o produto das nossas circunstâncias, não é? O fruto das nossas circunstâncias, produto da nossa educação, produto da nossa cultura, não é? Mas a Bíblia vai mais além. Não somos só o resultado ou o produto, a soma disso. Somos também a soma da nossa fé. A soma da nossa fé, não é? Então acrescentamos aquilo que a antropologia ensina, a fé. E a fé é algo que vem da palavra de Deus. Então nós não somos só isso. Porquê? Porque fomos criados por Deus, não é? O homem é um espírito, tem uma alma, mora num corpo. Nasceu numa família, foi condicionado por essa família. Eu, por acaso, a minha família é uma família alentejana. Os meus pais, eles emigraram para a África, para Angola, por volta de 1950, não sei exatamente. Eu nasci em 1960, ali em África. E, claro, eu fui condicionado pela educação que recebi. Ainda hoje eu como comida que a minha mãe fazia de determinada maneira. Hoje os meus filhos, há hábitos que eles têm na casa deles, que eles herdaram, não é? Estou a falar dos meus e dos cônjuges deles também, mas nós sempre temos heranças, não é? E essas heranças determinam quem somos. Mas no momento destes, nós temos que nos perceber que nós não somos nós e as nossas circunstâncias. Somos nós, estamos rodeados de circunstâncias, mas temos uma arma muito grande. É a nossa fé, não é? A fé que move montanhas, a fé que acalma tempestades, a fé que derruba gigantes, a fé que faz com que nós possamos, no meio de situações difíceis, possamos dizer: Deus é comigo, Deus está ao meu lado, Deus é o meu ajudador, não serei destruído, não serei submergido, não serei vencido, não é? Porque Deus está do meu lado. Então, eu queria
que neste momento de crise nós possamos aproveitar as grandes lições que esta crise nos pode trazer. Há muitas lições que nós não devemos desperdiçar. Como há pouco eu disse, eu fiz uma viagem que estive 12 horas num avião e eu vi um filme que achei interessante. Era sobre a vida dos 3 grandes gênios, 3 grandes inventores americanos que de alguma forma eles catapultaram a nível de engenharia tudo o que aconteceu nos Estados Unidos da América, não é? Eu estou a falar de um deles que era o Tesla, não é? O Nikola Tesla, que era um engenheiro mecânico, estudava engenharia e eletrotécnica, um inventor de alto gabarito, não é? O filme falava sobre isso. Aliás, hoje nos Estados Unidos você anda por lá e vê muitos carros já, aquela substituição dos carros de combustível fóssil por energia limpa, os carros a eletricidade. Há muitos, a gente vai e diz, olha, eu estava com um amigo, o Luís Melo, ele dizia assim, olha, ali vai um Tesla, ali vai um Tesla, ali vai um Tesla. Ou seja, ali vai um carro elétrico. Hoje em Portugal também há muitos carros, aliás, está a haver essa substituição, mas é mais lenta que nos Estados Unidos da América. Depois, um outro indivíduo que é George Westinghouse, ele foi um indivíduo também que foi um dos precursores e que descobriu muitas coisas a nível da eletricidade também, por exemplo, como transformar água em energia, em eletricidade, não é? E muitas outras invenções, basta vocês irem ao Google e vão ver. Mas eu queria aprender e ensinar 2 lições que um outro, a terceiro personagem desse filme nos ensina. E foi um indivíduo, um visionário, foi alguém que estava à frente no seu tempo e também foi alguém que passou muitos e muitos anos a fazer descobertas, a inventar coisas, não é? Este indivíduo, ele durante 65 anos, repare, durante 65 anos, todos os anos ele tinha pelo menos uma patente registada. Ao fim da sua vida ele tinha 1093 patentes registadas. Patentes em todo o mundo, ainda hoje, não é? E ele foi alguém que, por exemplo, ele fez 10.000 tentativas para descobrir com que material devia ser feita a lâmpada incandescente, não é? E nestas experiências ele não entendia que aquilo era um fracasso, que ele estava a fracassar. Não, ele entendia que a cada falha que ele tinha, ele estava mais perto da sua descoberta, porque já sabia mais um material que não iria de forma nenhuma contribuir para que a sua invenção fosse uma realidade. Então ele era um indivíduo bastante otimista, um árduo trabalhador e uma pessoa muito positiva e uma pessoa muito otimista. E muitas vezes quando se fala da genialidade deste homem, ele dizia, não, isso não tem a ver com genialidade. Na realidade, nas minhas invenções existe 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, bem-vindo, Nelson, bem-vindo. E o Nelson Alexandre também. Boa noite a vocês também. Então, ele dizia, não tem só a ver com genialidade, tem a ver com muita transpiração, muito trabalho, muita dedicação e sim alguma inspiração, 1% de inspiração. Então, os fracassos deste homem não serviram para que ele desistisse. Na realidade, ele dizia, às vezes as pessoas fracassam, dizia ele, porque elas não se apercebem que estão muito próximo de ser bem-sucedidas e um pouquinho antes de serem bem-sucedidas, elas desistem. Então, meu irmão, eu e tu não podemos desistir. Nesta hora, nesta época em que nós estamos, precisamos persistir. Mas
Houve uma altura, e é sobre isto agora que eu queria refletir contigo. Houve um momento da vida deste homem que ele tinha quase 70 anos. Aconteceu algo trágico na sua vida. Eu estou a falar, como vocês já perceberam, se eu ainda não disse o nome, Thomas Edison. É a pessoa de quem eu estou a falar. Aconteceu uma tragédia na vida deste homem. É que ele tinha um laboratório que era um espaço de invenções, onde se fabricavam muitas coisas, onde dali eles vendiam para... Era um espaço muito grande, eram 14 edifícios que ocupavam mais o espaço de 3 campos de futebol. Vejam só o espaço que era. E numa noite em dezembro de 1914, esta fábrica de invenções, como ele chamava, ardeu. E dizem os historiadores que a sua positividade era tão grande que ele disse aos filhos: olha, filhos, filhas, vão lá chamar a vossa mãe, porque ela nunca mais vai ver um incêndio tão grande. E a verdade é que este homem, ele disse: olha, eu vou reerguer isto, eu já enfrentei muitas dificuldades na vida e eu as venci, e mais uma vez eu vou vencer. Eu tenho tantos sonhos que eu precisava de viver até aos 100 anos. Ele não viveu até aos 100 anos, mas desde aquele dia ele viveu ainda mais 17 anos. Ele morreu com 84 anos e voltou outra vez a colocar de pé esta fábrica que tinha sido queimada, não é? Então ele dizia: eu não sou velho demais para começar de novo. Já passei por muitas coisas assim. Tenho muitas ideias, pouco tempo para viver. Então aproveitou o seu tempo para nos ajudar. Hoje nós temos o que temos pelo contributo destes 3 homens que eu há pouco vos falei: o Nikola Tesla, o George Westinghouse e Thomas Edison, não é? Mas há 2 lições que Thomas Edison deixa para nós. E eu queria também deixar estas 2 lições para mim e para ti também. A primeira lição é que não há fracassos. Não há fracassos. O que há é aprendizagem naquilo que não corre bem. E essa aprendizagem vem até nós quando nós temos uma atitude positiva. Se nós não tivermos uma atitude positiva, obviamente perderemos a oportunidade de tirar lições das dificuldades, dos obstáculos, das tempestades e das coisas que correm menos bem. Bem-vinda, Karen, também. Então, esta é a primeira grande lição que nós precisamos reter. Não há fracassos. Há aprendizagem e muitas vezes aprendizagem acumulada. A vida é isto, o acúmulo de aprendizagem que pode nos transformar para sermos pessoas mais felizes, mais sábias, mais abençoadas, mais experientes, ou pode transformar-nos em pessoas mais amargas, pode transformar-nos em que simplesmente olham para o que aconteceu e dali não retêm nada positivo. Nesta crise que nós estamos a enfrentar, nesta pandemia, há muitas lições que nós estamos a aprender e como mundo nós temos a oportunidade de aproveitar. Daqui a pouco eu já irei falar um pouquinho sobre isto. Esta então foi a primeira grande lição. A segunda grande lição que Edison nos deixa é que nunca é tarde para eu e você recomeçarmos. Se alguma coisa surge no nosso caminho, um revés, um fracasso, alguma coisa que não correu bem, não é? Sei lá, tanta coisa na vida. Uma enfermidade, um divórcio, não é? Uma empresa que foi à falência, um emprego que tudo estava correndo bem, mas por alguma razão fomos despedidos, ou sei lá, a vida é cheia de circunstâncias.
O homem é o resultado das suas circunstâncias, mas ele tem que aplicar fé no meio das circunstâncias. Para quê? Para que ele consiga, de alguma forma, vencer essas mesmas circunstâncias. Então, essa é a segunda grande lição. A segunda grande lição é exatamente que nunca é tarde para recomeçar. Este homem, com 67 anos, voltou a recomeçar e a reconstruir a sua fábrica dos sonhos. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Ainda viveu 17 anos para abençoar a humanidade com muitas outras invenções. Mas eu queria aproveitar estas duas lições de Edison, mas queria também reter duas lições de Paulo sobre crises e dificuldades. A primeira é que, a primeira lição que Paulo me deixa a mim e te deixa a ti, é que Deus pode transformar situações difíceis, adversas, para o nosso bem. E isto está fundamentado na palavra de Deus. Lá em Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este texto está a ensinar-me a mim e a ti que Deus, mesmo nas circunstâncias ruins, Ele pode fazer com que haja coisas boas a nosso favor. Ele consegue transformar, não é? Limões numa limonada açucarada, não é? Açucarada para nós. De maneira que precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Precisamos perceber que nós somos parceiros de Deus. Temos uma aliança com Deus. Uma aliança de que iríamos amá-lo, buscá-lo, servi-lo por toda a nossa vida. Que Ele iria cuidar de nós. Ninguém mais vai cuidar de ti como Deus cuida. Ninguém mais. Ele é especialista em cuidar dos seus filhos. Ele te ama. Ele te ama, Ele perdoa os teus pecados. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Não é? E mesmo aquelas situações difíceis, Ele tem a capacidade de transformá-las para o teu bem. Há mais versículos que eu queria ler. Salmo 66, 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Este texto é tremendo. Ele está a dizer, olha, que provaste-me, afinaste-me, afligiste-me para trazer a um lugar de bênção. A um lugar de bênção. Passei pelo fogo, passei pela água, passei pelas tempestades, passei por dificuldades, passei por lutas, mas tudo isso, em tudo isso, tu não me abandonaste, não me deixaste. Trouxeste-me a um lugar de abundância. A maior abundância que nós podemos encontrar é na pessoa de Cristo, Leandro e Clotilde. Não é? Ele disse, está lá escrito em João 10:10, não é? O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É esta vida abundante que Deus me quer conceder a mim e a ti. Ele quer me trazer a um lugar de abundância. Estamos num momento de sobrevivência, mas o deserto vai desembocar numa terra prometida, numa terra de abundância, numa terra de água, numa terra de frutas, numa terra abençoada. Amém? Estou aqui a falar figurativamente. Depois da tempestade, há de vir a bonança com a ajuda do nosso Deus. Salmos 30, versículo 11 diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu.
graças te darei para sempre. Amém? Ele é especialista em transformar os nossos momentos de tristeza em momentos de alegria, tirar toda o saco de cinza, tirar toda aquela tristeza, todo aquele fardo. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Nele nós encontramos descanso, não é? Nas crises ele tem sempre a última palavra. Amém? É óbvio que tempos de crise são tempos de sofrimento, não é? E sofrimento é um dos maiores projetores, é daquilo que mais nos projeta para a mudança. Nós só mudamos diante, muitas vezes, do sofrimento. A necessidade aguça o engenho, diz o ditado popular português, não é? Quando temos uma necessidade e não há ninguém que nos ajuda, nós próprios vamos à procura dos nossos próprios recursos interiores, vai aguçar, não é, a nossa capacidade criativa de suplantar, de vencer dificuldades. E há muitas vezes que nós só mudamos, não é? Nós só mudamos quando a dor de permanecer é maior do que a dor de mudar. Quando permanecer numa situação é mais sofrido do que mudar, nós mudamos. Quando é ao contrário, nós temos muita dificuldade de mudar, não é? Vamos ficando, acomodando, até que surge um momento em que temos que mudar alguma coisa. Mas só mudamos em situações de muita adversidade, de muita dor e de muito sofrimento. Então, Deus é poderoso para transformar, não é, as nossas situações de dificuldade em bênção para nós. Em segundo lugar, aprendemos com Paulo uma outra coisa, que dificuldades podem transformar-se em oportunidades. Isto é uma frase que nós já ouvimos N vezes, muitas vezes, não é? Eu não estou a inventar nada, eu simplesmente estou a ir à palavra de Deus, porque muitas coisas que diz, não é? Elas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Às vezes as pessoas que não conhecem a Bíblia não sabem, não é? Mas a Bíblia são 66 livros de pura sabedoria, não é? Porque é um livro inspirado pelo Todo-Poderoso, uma carta de Deus aos homens para ensiná-los a viver, não é? Então Deus tem prazer em ajudar-me, em guiar-me, em iluminar-me. Por isso, a palavra de Deus, ela é inspiração para nós, é direção para nós. Então, as dificuldades podem transformar-se em oportunidades. Quero fundamentar também esta minha afirmação naquilo que a palavra de Deus me diz em Filipenses, e eu vou ler. Diz assim, Filipenses 1:12, do 12 ao 14, versículos 12 a 14. Diz assim: e quero, irmãos, isto é o apóstolo de São Paulo quem está a dizer, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só o que Paulo está aqui a dizer. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ou seja, houve coisas que me aconteceram que, em vez de serem ruins, foram boas para o Evangelho. Depois ele explica. Bem-vinda, Daiane, também. Karen, bem-vinda. Depois ele explica e diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo está a dizer, olha, muita da minha dor, muito do meu sofrimento, muitas das coisas pelas quais passei, elas tiveram um propósito maior do que eu próprio. E isso que eu passei contribuiu exponencialmente, altamente, grandemente, para que o Evangelho fosse propagado, para que o Evangelho penetrasse pelas mais variadas camadas da sociedade,
em muitos lugares e em muitos países. Ele fala das coisas que lhe aconteceram: apedrejamentos, perseguições, fome, traições, naufrágios, prisões, tudo coisas agradáveis, não é? Não, coisas bastante desagradáveis, Lúcia, bastante desagradáveis. Mas, como há pouco eu mencionei, que Deus transformou para o bem. Então, nós vemos que, para Paulo, as suas crises, as crises pelas quais ele tinha passado, elas não foram destrutivas. Não foram. Foram oportunidades de Deus manifestar o seu poder e a sua graça, e aproveitar isso para que o Evangelho penetrasse e se propagasse. Não havia revolta no coração de Paulo. Não. Havia uma fé e um entendimento sobrenaturais, muito profundos, de que Paulo era Paulo e Deus. Não era Paulo sozinho. Ele não estava sozinho, ele não estava abandonado. Ele vivia para um propósito. Ele queria cumprir esse propósito, custasse o preço que custasse. Então, meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu e tu hoje temos muita informação na Bíblia, muitas cartas que trazem instrução às igrejas de Cristo ao redor do mundo, por uma razão. Enquanto Paulo estava preso, e ele esteve várias vezes preso, ele aproveitava aquele tempo, não é, para enviar cartas, escrever cartas que eram orientações aos seus discípulos, que por sua vez deviam passar às igrejas, de forma a que as igrejas ficassem com ensino, com instrução, e como elas deveriam prosseguir, não é? Mesmo com Paulo distante, tendo ele sido o pioneiro, aquele que tinha aberto, que tinha constituído essas igrejas. Uma das cartas foi esta de Filipenses, não é? Paulo estava em Roma e usa o seu escritor, muito provavelmente, não é? O seu escritor, para escrever estas cartas. Eu vi recentemente um filme que era Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu recomendo-te, se tu tens Netflix, eu vou à Netflix 2, 3 vezes por ano, mas durante este período de confinamento eu estive à procura de alguma coisa que interessasse e encontrei este filme e vi este filme que me inspirou imenso. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Não é? Remete-nos até ao ano 67, em que Nero, não é, que tinha mandado pegar fogo a Roma, acabou por culpar os cristãos e todo o sofrimento e dor que os cristãos tiveram que enfrentar por causa disto, não é? Então, qual a postura, o comportamento dos cristãos, as comunidades cristãs, Paulo na prisão, Lucas a ir visitá-lo e a escrever pergaminhos. Muito interessante para quem gosta de aprender um pouco mais. Recomendo-te o visionamento deste filme. Então, aprendemos com Paulo mais esta lição, transformar dificuldades em oportunidades. Mas aprendemos com Cristo outra lição sobre crises. Já aprendemos com Edison, aprendemos com Paulo, agora vamos aprender com Cristo. Ensina-nos uma coisa, que as crises são inevitáveis. Inevitáveis. As crises são inevitáveis. Então, preparemos-nos para elas. O sábio é nós nos prepararmos para elas. Eu não estou aqui a ser um propagador de más notícias, não. Eu estou aqui a ser realista. Jesus não ocultou isto a ninguém. Jesus não disse que sempre haveriam flores. Não, ele também disse que nas flores também há alguns espinhos. Débora, bem-vinda. Margarida Barradas também, bem-vinda. Então, as crises são inevitáveis, Mariana. As dificuldades são inevitáveis. Então, temos que nos preparar para essas dificuldades e para essas questões, para esses problemas, não é? João 16,33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, Jesus está aqui a dizer, olha, vocês estão no mundo, vocês não estão no céu. Vocês estão condicionados a muitas coisas. Então, vocês têm que estar preparados para as dificuldades, para as crises, para as batalhas, para uma série de condicionantes que surgem no vosso caminho. Então, estejam preparados. E a melhor maneira de nós estarmos preparados é olharmos para Jesus e saber que Ele venceu. Por isso Ele diz, tende bom ânimo. Porquê? Porque cada vez que eu olhar para Jesus, no meio da minha circunstância, eu dele só consigo encontrar ânimo. Nele só consigo encontrar ânimo. Nele só consigo encontrar encorajamento. Nele só consigo encontrar inspiração. E eu preciso disto. Eu preciso disto porque eu sou humano. Eu sou pó, não é? Eu e você. Então não podemos enfrentar determinadas crises só nas nossas dificuldades, na nossa humanidade, queria eu dizer. Não. A nossa humanidade é pequena demais para enfrentar dificuldades. Se o fizermos só na nossa força, ficaremos muito desgastados, muito cansados, não é? Em estado de ansiedade, em estados que não são o melhor para a preservação da nossa saúde, não é? Então, aprendamos. Não vale a pena queixarmos-nos com as crises. Não vale a pena. Há que aprender a ultrapassar cada crise, não é? E, como há pouco eu dizia, há coisas boas que nós podemos aprender. Há pelo menos 4 coisas que já são uma realidade neste tempo, não é? Primeiro, principalmente eu e a Igreja de Cristo, a usar mais o digital para atingir as pessoas, não é? Para atingir as pessoas. Eu praticamente não usava o Facebook, não é? Agora estou a usar como ferramenta, não é? Para chegar a Suzel, para chegar a Conceição Bravo, para chegar a outras pessoas, a Susana, que estão neste momento em direto, não é? Estão a escutar-me, a outras que escutarão simplesmente a gravação, a mensagem. Então, esta é uma coisa boa, o aspecto digital. Hoje já não é preciso viajar de carro ou de avião para ter uma simples reunião. Pode-se fazer, não é? Via internet. Outra coisa boa é que, apesar de não resolver, toda esta paragem está a fazer bem à ecologia do nosso planeta, não é? Uma coisa boa, podemos ver, não é? Outra coisa é que nós somos obrigados a estar longe uns dos outros, temos desejo de estar mais perto uns dos outros, não é? E valorizar o tempo que podemos estar uns com os outros, não é? Virarmos mais uns para os outros, não é? Então, isto são coisas muito, muito, muito importantes. Agora, e finalmente, queria deixar uma lição. E é uma lição que todos nós aprendemos. Nós aprendemos da Bíblia, não é? Aprendemos da Bíblia, aprendemos das nossas experiências em relação à crise e em relação às circunstâncias. É que nada é permanente nesta terra. Nada é permanente nesta terra. E a boa notícia é que as crises e as dificuldades também não são permanentes. Nós estamos num momento de passagem. Há que ser inteligentes e aprender que isto é simplesmente uma aprendizagem. E eu contarei agora uma história que contei há uns dias atrás, mas para alguém que não tenha escutado uma das minhas mensagens anteriores, tem muito a ver com isto. Diz que é a história de um sábio chinês que ofereceu um livro ao seu imperador. E esse livro tinha só 2 páginas. 2 páginas. E ele disse ao seu imperador, quando você atravessar o momento mais triste do seu reinado, quando estiver a passar por isso, abra o livro e leia a primeira página. E quando você estiver a atravessar o momento mais feliz da sua vida, abra de novo o livro e leia o que está escrito na segunda página. Passado algum tempo, algo se abateu sobre o reino daquele imperador. Uma praga veio e matou uma parte
da população. Uma peste acabou com quase todas as colheitas. E para juntar a tudo isso, os bárbaros invadiram aquele território e levaram para eles as coisas que tinham sobrado. Naquele momento de muita tristeza e dificuldade, aquele imperador lembrou-se do livro. Foi buscar o livro, abriu a primeira página e na primeira página tinha uma frase muito lacônica, muito curta. Dizia assim: isto vai passar. Isto vai passar. Ele fechou o livro, sendo um homem de trabalho, um homem de iniciativa, não é? Um empreendedor. Ele convocou os seus conselheiros, chamou o povo, pediu que o exército se unisse com o povo, com todos, expulsassem os bárbaros, conseguissem debelar a peste, vencer as dificuldades. E assim foi. E assim foi. Alguns anos mais tarde, Samuel e Lana também, alguns anos mais tarde, aquele imperador casou a sua única filha com o filho de um outro imperador de um reino vizinho. E aquele território, governado por este imperador, atravessou um dos períodos mais prósperos, mais abençoados até então. Estava muito feliz. E lembrou-se de novo do livro que lhe tinha sido oferecido. Foi ao lugar onde o livro estava escrito, abriu a segunda página e na segunda página estava escrito: isto também vai passar. Isto também vai passar. Moral da história: não podemos gabar-nos nem embriagar-nos com os maiores momentos de pico, de vitórias, de grandes coisas, não é? Devemos, obviamente, desfrutar desses tempos, mas também não nos devemos deixar destruir, autodestruir, vencer pelos momentos menos bons. Precisamos entender que a vida é feita de vales e de montanhas, mas nos vales ou nas montanhas, Deus sempre está conosco. Será que tu estás com medo? Será que tu estás abatido? Será que tu estás... Certamente tu estás pensativo, interrogativo em relação a tudo o que está a passar, não é? Mas este é um momento de nos podermos interrogar, mas ao mesmo tempo de podermos crer. Jesus diz: tem bom ânimo, não temas. Jesus diz: tem bom ânimo, não temas. Que eu e tu possamos aprender estas 6 lições que eu trouxe. De Thomas Edison aprendemos que não há fracassos, há aprendizagem, se a nossa atitude for positiva. Aprendemos que nunca é tarde para começar. Com Paulo nós aprendemos que Deus transforma tempos difíceis em coisas boas para nós. Ele é especialista nisto. Com Paulo também aprendemos a transformar dificuldades em oportunidades. Com Jesus aprendemos que as dificuldades, as crises, as tempestades, elas são inevitáveis. Então, temos permanentemente que estar preparados para tudo. E, finalmente, com todos, com a Bíblia, com a experiência que todos nós percebemos que nada nesta terra dura para sempre. E se nada dura para sempre, esta crise, este tempo de tempestade e de dificuldade, também não vai durar. Também não vai mudar. Clá e Tom, bem-vindos também. Então eu queria concluir, pedir que Deus nos ajude a apreendermos que isto não seja só para mim e para ti, retórica, que nós consigamos de alguma forma nestes momentos encontrar paz na pessoa de Cristo, na sua palavra, não é? E que possamos buscar a sua presença, porque é na sua presença que nós vamos encontrar descanso, renovação e equilíbrio durante este período.
Antes de orar, eu queria falar de duas coisas. Primeiro, aqui mesmo na nossa página de Facebook temos uma conta, um NIB, um IBAN da nossa conta, da Sara Nossa Terra, através dos seus donativos para podermos pagar todas as despesas, rendas e outras coisas que é necessário. Como vocês sabem, não havendo cultos, se não houver esta participação, nós teremos grande dificuldade. Então, o meu apelo é que você possa, de alguma forma, fazer a sua parte. E a segunda coisa é que, se esta mensagem foi importante para você, que você possa também partilhar esse link. Se muitos ou poucos partilharmos, serão muitos links que irão ser partilhados, muitas pessoas serão alcançadas por esta meditação que teve como tema o homem e as suas circunstâncias. Termino então agora em oração. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por Jesus Cristo, nosso amigo, nosso Salvador, pelo Espírito Santo, nosso companheiro de jornada, nosso inspirador, nosso guia, nosso consolador. E queremos te pedir que neste momento de crise e dificuldade, aqui em toda a parte do mundo, tu estejas com o teu povo, Senhor, com o teu povo, mas não só. Aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, crentes ou não crentes, porque tu amas a todos. E que de uma forma muito especial tu possas suprir as necessidades de cada um, possas sarar aqueles que estão em dificuldade, em estados críticos também, nos hospitais, nas UTIs, Senhor. Ó Deus, que tu possas intervir sobrenaturalmente, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo o pão de cada dia, Senhor, para este vasto universo em todos os lugares. Muitos deles, Senhor, que todos os dias eles não sabem como vão no dia seguinte comer a próxima refeição. Senhor, que sejas tu que cuidas dos lírios do campo e das aves dos céus, a ser o grande Jeová Jireh, o grande provedor na vida dessas pessoas. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que escutar esta mensagem, com suas casas, suas famílias, que tu possas abençoá-los, dando força, dando graça, Senhor, e dando vitória em todos os obstáculos que se levantam e se irão levantar. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa. Eu te agradeço pelas suas casas e famílias, Pai. E te louvo em nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Amém. Daqui eu envio um beijo meu e da minha esposa, da minha família, para cada um de vocês. Que Deus ricamente te abençoe. No próximo domingo, às 10h30 da manhã, estarei aqui a ministrar uma mensagem também de inspiração para cada um de nós. Que Deus ricamente vos abençoe.